A gente tá com você, por O favor. lugar está escuro, mas já é possível ouvir alguém. Não demora muito e uma jovem é encontrada. O amigo que chega começa a falar com ela. Tenta reanimá-la. A gente vai te salvar, tá? Você vai sobreviver. A gente tá com você, Bru. Apesar das palavras, o amigo sabe que o caso é grave. O socorro é chamado e Bruna Marstanovic vai para o hospital ainda com vida. Eu falei, eu vou aí, mas eu vou pegar ela de jeito. Ele falou, tia, não tem mais tempo. O negócio foi muito sério. Aí é que eu respirei fundo, falei, sério quanto? Aí ele falou, sério ao ponto da sua filha não estar mais viva. Quando Paula ficou sabendo o que havia acontecido com a filha, logo imaginou quem poderia estar por trás do crime. O namorado, João Paulo. Eu ia olhando para aquela situação e imaginando, meu Deus, como pode alguém fazer isso com a única pessoa que estava ao lado dele? Dentro da casa havia muita bagunça, sinais de uma possível luta. E em cima de uma mesa, perto da janela, uma seringa. A mãe de Bruna acredita que João Paulo usava anabolizantes e não descarta a possibilidade de que usasse também outras drogas. O namoro já durava 4 anos, muito tempo na opinião da mãe. Havia 2 anos que a menina tentava sair do relacionamento, mas não conseguia. Bruna chegou a denunciar João Paulo à polícia por agressão. Conseguiu medida protetiva da justiça para que ele ficasse longe dela, mas de nada adiantou. Por mais que você faça denúncia, que você faça boletim de ocorrência, quantos casos tem aí? Tem medida protetiva, tem tudo, o cara vai lá, mata, faz o que bem entende, fica solto e responde em liberdade. Então, se não fosse dessa forma, infelizmente ela não teria conseguido. Eles se conheciam do bairro desde criança. Ela tinha 17 anos quando começou o namoro. Em 1 ano, foram morar juntos. Bruna tentava poupar a mãe do sofrimento que passava. 2 dias antes do crime, a Bruna acordou bem cedo para ir ao trabalho, uma distribuidora de pescado na zona norte de São Paulo. De lá, telefonou para a mãe dizendo que não voltaria para casa. Iria direto para o apartamento que tinha alugado para morar sozinha. No dia seguinte, já na noite de Natal, Bruna telefona de novo para a mãe, dizendo que estava com amigos numa balada. Disse que amava a mãe, mas que não poderia estar com a família naquela noite. A mãe fica chateada e a conversa termina. No dia seguinte, já no dia 25, à noite também, a mãe recebe uma outra ligação. Mas não é a Bruna dessa vez, e sim um amigo dela, contando o que tinha acontecido com a garota. O amigo que encontrou Bruna quase morta foi avisado pelo próprio João Paulo. Por causa das agressões e da queda, ela sofreu lesões graves na coluna e na cabeça. Ela pode nunca mais voltar a andar. A maior lesão dela, cerebral, é a responsável pela parte motora, que é do lado esquerdo. Então, essa falta de movimento do lado direito é por causa disso. Ele fala assim, que para a medicina ela não vai andar. Bruna é a filha do meio da Paula. Ela está internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, numa área isolada, porque está com uma infecção grave. A bactéria não responde aos antibióticos e, com isso, a cirurgia que precisa fazer é sempre adiada. A cirurgia é para estruturar a coluna para ela conseguir sentar. O namorado, acusado do crime, se entregou na mesma semana. Na delegacia, demonstrando estar muito seguro de si, ele negou o crime. Primeiro, quando ela se jogou, nem tava na cozinha, cara. Ela se jogou, nem tava na cozinha, mano. Eu tava no meu quarto esperando ela. Ela falou, vou beber água. Como que eu ia saber que uma menina louca daquela ia se jogar? Eu não fiz nada disso, mano. Eu me desesperei e exatamente liguei pro meu pai ia salvar ela. Mas depois assumiu a tentativa de homicídio. Daí eu saí correndo para um CPZ de flagrante, liguei pro meu pai. Falei, pai, acho que aconteceu alguma coisa com a Bruna, vai lá ver. Acabou a história. Sua consciência, você não deve nada. Devo porque eu bati, entendeu? Se tiver que pagar, porque eu agredi. Antes de ser preso, João Paulo ainda mandou uma mensagem para o irmão da vítima. Disse que se ela melhorasse, a mataria.
Um lugar no extremo da zona oeste de São Paulo, em um dos pontos mais altos da cidade. A casa, a última da rua, ao lado uma pequena mata e como quintal, um terreno abandonado. Foi aqui que tudo aconteceu. A Bruna foi encontrada ali embaixo e a gente vai mostrar onde é o ponto exato. O terreno é um pouco complicado, a gente vai descendo um pouco devagar. O corpo dela estava exatamente no final desse corredor aqui. O Ronaldo mostra para você. Lá embaixo. Como ele foi parar ali, como a Bruna foi parar ali embaixo, a gente já vai explicar. Essa casa aqui tem 2 pisos. Em cima morava o João Paulo e a Bruna vista com frequência aqui. Embaixo, uma outra família que saiu do local poucos meses antes de tudo acontecer. A Bruna estava ali embaixo. Ela estava aqui naquela noite com o João Paulo, lá em cima. Num primeiro momento, depois da prisão, ele disse que ela se jogou da janela da cozinha, que fica aqui atrás. No final do lote já. Ronaldo mostra para você. A janela é aquela lá. A última, lá em cima. Logo após a prisão, o João Paulo disse que a Bruna se jogou de lá. Mas depois que a Bruna se recuperou, voltou do coma, ela disse exatamente o contrário. Falou que foi jogada por ele lá de cima. A altura é de aproximadamente 10 metros. Essa altura que ela caiu, aqui embaixo. E depois foi arrastada por ele até esse corredor, onde depois foi encontrada por um amigo deles em comum. Esse é o cenário, foi aqui que tudo aconteceu. Bruna perdeu completamente o movimento do lado direito do corpo. A fala voltou, mas ainda com muita dificuldade. A mãe estava lá quando a filha conseguiu conversar novamente. Ela tinha medo de falar, ela perguntava onde ele estava. Eu falava, por quê? Você está com medo dele? E ela não falava nada, ela só chorava. Eu falava, você pode ficar tranquila que você está protegida. Eu falei para ela, ele está preso. Aí ela fez uma cara de tranquilidade, alívio. A recuperação é lenta, sem boas previsões. Mas a mãe acredita que agora terá a filha em segurança. E graças a Deus que ela conseguiu sair, né? Pelo menos com vida. As lesões vão ficar? Vão. Mas tem o amor da família, a gente vai cuidar dela e ela vai ser uma pessoa feliz. Você vai sobreviver. A gente tá com você, Bru. Você vai sobreviver. A gente está com você, Bru. A pergunta que eu faço é a seguinte. Um sujeito que faz isso, espanca a namorada, que a polícia tem certeza, né, que foi ele quem jogou, que espancava sempre. A moça agora vai ficar, né, pelo que tudo indica, para sempre, sem poder se locomover. Olha a moça. Acorda, Edu. Olha a moça. A pergunta que eu te faço é a seguinte, essa moça linda caiu na mão daquele sujeito arrogante ali que a polícia conseguiu que a justiça o mantivesse na cadeia, acusado de ter tentado matar a namorada. A pergunta que eu te faço é, um sujeito que vem fazendo isso seguidamente e que agora é acusado, por último, de tentar matá-la, o que é que tem que ser feito com um sujeito desse? Essa é a questão. Eu penso assim, e se fosse minha filha? E se fosse minha irmã? Como eu estaria me sentindo agora? Porque essa é a questão. Num país que não tem lei, num país onde
as autoridades fazem o que bem entendem. Bom, para imaginar que agora o governo federal vai ao Congresso, a presidente, e quer a volta da CPMF, roubar o dinheiro, ela quer que a gente bote mais dinheiro para a gente ser roubado. Quer dizer, é o limite do limite do limite, né? É uma falta de respeito com a população brasileira. Pois bem, essa lei, pelo menos poderia proteger o cidadão nesse caso, mas não. O que um cara desse merece? No mínimo, ficar preso para sempre. No mínimo. Mas não. Eles não fazem por quê? Porque muita gente importante acabaria presa para sempre. E ninguém vai fazer lei para se prender para sempre, né? E sem falar em pena de morte. Eu vou direto com o nosso Bruno Peruca, porque o nosso Bruno Peruca tem mais informações sobre o caso Bruna. Peruca, boa noite. Boa noite, Marcelo. A Bruna ela foi levada para um quarto, né? Ela está em um quarto isolado. Os médicos acreditam que nas próximas semanas esta infecção possa ser curada e ela deve passar por outras cirurgias. Agora, com relação ao João Paulo, ele não se entregou de livre e espontânea vontade, viu, Marcelo? Que eu conversei com ele no dia que ele foi até a delegacia. Um amigo que ele pediu ajuda acabou convencendo ele de se entregar. Ele foi convencido, ele se entregou, negou para a polícia todo o crime que cai sobre as costas dele agora. Nesse momento, ele foi levado para o centro de detenção provisória. Era uma prisão temporária que o delegado pediu. Agora, essa prisão temporária se transformou, viu, Marcelo, numa prisão preventiva. Então, ele permanece preso, mas mesmo preso, ainda a família continua com medo, viu, Marcelo? Ok, obrigado. Troca aqui para mim correndo, faz favor. Não, meu filho, trocar o diretor de TV? É engraçado. Pensei. Lembra desse caso? O caso da Ellen, que namorava o Felipe, lembra? Corta para mim aqui, meu filho, que em outubro do ano passado, madrugada, 3 bandidos invadiram a casa do Felipe, ele que morava com os pais, era dono de academia de ginástica. Os bandidos foram direto para o quarto onde ele dormia com a querida namorada. Os criminosos foram, roubaram 10 mil reais, mataram o rapaz, levaram, né? Eles levaram o rapaz e a namorada. Mataram o Felipe e lá na frente eles liberaram a namorada. Pois bem, o caso foi continuando, muitas contradições foram acontecendo, a polícia continuou a investigar o crime, percebeu que não havia sinais de arrombamento, o cão de guarda da casa estava preso, ela disse que foi ferida por uma coronhada, apareceu no enterro do namorado sem nenhum curativo, tudo bem? Pois bem, agora a polícia prendeu na época e agora decidiu o seguinte, que ela vai permanecer presa. Por quê? Por uma razão. Segundo a polícia, o crime foi todo arquitetado por ela. E ela teria encontrado os assassinos, né? Os assassinos, no local em que ele morava, no lugar meio barra pesada, ela teria contratado assassinos ligados ao tráfico de droga. Põe imagem para mim, por favor. Ó, essa é a imagem do casal. Tem copião? Tem imagem? Essa é a imagem do casal. Eles viviam sorrindo. Na verdade, ela chegou a falar, né, que tinha ciúme deles. Essa é uma questão que a polícia ainda está investigando. Põe no Cidade. 2 famílias, 2 versões para a mesma história. Na data de hoje eu vejo ela um monstro. Na data de hoje eu vejo ela um monstro. Ela é inocente. Digo com todas as letras. A mulher citada é Ellen Cury, uma jovem de 23 anos que está presa acusada de planejar a morte do namorado, o empresário Felipe Lavina, de 27 anos. Um caso clássico em que uma companheira vê a possibilidade de, depois da vítima morta, ela assumir todos os seus bens.
A vítima tinha 2 academias e morava em cima da residência dos pais, na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. O relacionamento de Ellen e Felipe durou 1 ano e 4 meses. Nesse período, a moça frequentava quase todos os dias a casa dos pais do rapaz. Ele vivia aqui em cima e sempre descia para tomar café, almoçar, jantar, e ela junto. E ela junto, né? Ela sempre estava com ele aqui, só que ela era aquilo, ela ficava muito assim, às vezes ele entrava primeiro, e ela às vezes nunca entrava. Eu venho, Felipe, eu já fiz almoço, aí eu botava a comidinha dele, né? Eu venho, Ellen, vem, pode vir, vem almoçar, já fiz o almoço. Aí eu sentia que ela ficava meio assim, que ela não era muito de conversar, ela não era de olhar muito, né, pra gente, né? Ela não era muito de conversar não conversava não, quase não conversava. Aí eu, vem, Ellen, eu sentia que ela sentava aqui sempre? Ela sentava sempre aqui, né, meu filho sempre sentava aqui, desse lado, né, e eu pegava, quando eu sentia que ela ficava sem graça, aí eu falava, eu saía, ia lá passava, para deixar eles dois mais à vontade, né. Com um jeito tímido, Ellen acabou conquistando a confiança da família de Felipe. Muitas vezes, a estudante de Direito cuidava do filho do empresário, um menino de apenas 9 anos, fruto de uma relação anterior. Foi a única pessoa, a única namorada do Felipe que eu autorizei por 2 vezes ir na porta da minha casa pegar meu filho sem a permissão, sem a presença do Felipe. Ellen era vista como uma pessoa gentil. A namorada do empresário, então, passou a fazer um pedido com frequência para os pais de Felipe. Pedia para o cachorro ficar preso. E a gente atendia, né, Hernani? A gente atendia porque como é que uma pessoa vai viver dentro da nossa casa coagida, né? Com medo de alguma coisa? Nunca, meu Deus, isso ia passar pela nossa cabeça. A suspeita é de que Ellen já estivesse pensando em facilitar a entrada dos criminosos no imóvel. No dia 25 de outubro do ano passado, 3 homens invadiram o local. Um 4º bandido ficou do lado de fora, dando cobertura. Na casa de baixo, os pais ouviram tudo e chamaram a polícia. Quer dinheiro, quero isso, tu vai morrer, tá entendendo? E meu filho disse, rapaz, o dinheiro que eu tenho é esse aí, é o dinheiro do pagamento dos professores. Antes da chegada dos PMs, os ladrões retiraram R$10 mil deste cofre. Depois foram embora num carro da família que estava na garagem. Levaram Felipe e Ellen. Ela foi liberada. O namorado acabou morto a tiros. A família de Felipe começou a desconfiar de Ellen 1 hora depois do crime. Até então considerada vítima, ao invés de ir direto para a delegacia, ela retornou aqui para a casa do rapaz. Entrou acompanhada de parentes, sem falar nada. Fez exatamente este percurso. Foi direto para o banheiro. Tomou um banho e começou a se arrumar. Em seguida, saiu levando algumas bolsas. Tudo isso aconteceu antes da perícia ser realizada. Se uma pessoa que não tem nenhuma informação, nenhum estudo, sabe que não se mexe num local que ainda não foi periciado, você imagine uma estudante de Direito. Como que ela não iria saber que ela não poderia entrar ali, que ela não poderia mexer ali? Eu estranhei quanta frieza. A família de Ellen alega que ela estava em estado de choque depois de ter sido mantida refém e agredida pelos assaltantes. A polícia afirma que a Ellen não sofreu nada durante o sequestro, né? Que ela não sofreu nenhum ferimento e tudo mais. E a gente tem tudo documentado, né? A delegacia fala que ela não sofreu nada, mas está aqui, ó, o exame, tudo. Os papéis apresentados pelo rapaz indicam que a suspeita teria levado pontos para fechar um corte na cabeça. O laudo é de um hospital particular. Segundo os investigadores, o curioso é que durante o enterro do namorado, a jovem não tinha curativo na cabeça. Ela chorou muito e chamou a atenção da polícia. Passou então a ser monitorada e acabou presa junto com um suspeito 2 semanas após o assassinato. Um adolescente de 17 anos que teria participado da ação também foi apreendido. O rapaz incriminou a namorada do empresário e disse ainda que a família de Felipe teria envolvimento com a agiotagem. Começou os boatos, que ele praticava agiotagem, e eu até fiquei, né, assim, na dúvida, não é possível, né, Felipe e tal. Aí, o que acontece? No depoimento da minha irmã, ela afirma que ele emprestava dinheiro, né? E ela afirma também que o irmão emprestava dinheiro e tudo mais. Aí eu questionei a Ellen. Ellen, Felipe emprestava dinheiro? Ela, sim. O que eu tenho conhecimento é que ele emprestava para conhecidos de 300 a 500 reais. Bem pouco assim, para conhecido, cobrando juros.
ela foi envolvida para desviar focos esses que não estão sendo, talvez, investigados em linha reta. De acordo com a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, há vários indícios contra Ellen Cury. Ela e o outro suspeito, Luiz dos Santos, chegaram a ficar livres um mês, beneficiados por um habeas corpus. Nesse período, fotos da jovem em festas e na praia foram postadas em redes sociais na internet. Ela não deve nada, entendeu? Ela vai se esconder para quê? É um direito dela. Todos têm esse direito. Se ela devesse alguma coisa, ela ficava presa em casa, escondida. Ellen e o suposto comparsa voltaram a ser presos. Os outros 2 suspeitos da morte de Felipe Lavina foram assassinados. Eles teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Para a família de Ellen, isso aumenta o mistério em torno do caso. Até hoje ninguém nunca chamou a gente na delegacia. Nós estamos assim, ó, só vendo as coisas pela televisão. Durante as investigações, a família de Felipe alega ter sido surpreendida com uma notícia. Os parentes do rapaz descobriram que Ellen seria garota de programa. Ela teria trabalhado nesta casa noturna aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós conversamos com 2 homens que frequentam o local e eles disseram que, de fato, já viram Ellen por aqui. No entanto, a família da jovem informou que já esteve com o gerente do estabelecimento e ele negou que Ellen tenha pisado qualquer dia neste local. Eles disseram que a Ellen trabalha como prostituta, então tudo que eles acusam a gente vai atrás. Sua filha já foi garota de programa? Não, que eu saiba, não. 3 meses depois do crime, as famílias ainda têm versões diferentes para a história, que terá o final decidido no tribunal do júri. Porque eu perdi meu filho. E ela prova a inocência dela, ué. É o direito dela. É o direito dela provar a inocência dela, né? Agora, desde que meu filho partiu, nem isso eu pude ter descanso. Pois bem, e nesse caso, que a polícia não tem a menor dúvida da participação dela, o nosso Hernani Leva Bala entrou na história e, ao entrar na história, ele tem mais informações que pode dizer, né, a exata razão, né, dela ter feito isso. Diga lá, Hernani. Boa noite. Bem, boa noite, Marcelo. Bem, a polícia trabalha justamente com a possibilidade dela ter feito isso para ficar com as propriedades da vítima, tendo em vista que ela tentaria provar em seguida, de acordo com as investigações, uma relação estável, uma união estável com o rapaz. Agora, a defesa de Ellen Cury nega tudo isso e, neste momento, está tentando mais um habeas corpus. Segundo a família, os advogados alegam que houve uma irregularidade na prisão da jovem. Ela foi localizada na casa de um parente, em Copacabana, na zona sul do Rio. No entanto, o endereço, segundo os parentes da Ellen, que constava no mandado de prisão, seria outro. A polícia ainda não se pronunciou sobre essa questão, Marcelo. Valeu, obrigado, meu garoto. Obrigado. Nosso Hernani Leva Bala. Pensa no seguinte, pensa numa história complicada. Eu tô desde cedo tentando entender. Pensa no seguinte, essa moça aqui chama a Deise. Esse sujeito aqui, né, chama André. E esse aqui que está no meio, eu pensei uma bobagem, que eu ia dizer o que ele é, mas ele não ia dizer o que ele representa na história. Ele chama Antônio, certo? O que ocorre? Deise namora com esse, namora com André. Só que André mora com Antônio. E o Antônio, né, tem mal algum, né? Não tem mal algum, só vai ter mal no final da história. Por quê? Porque o rapaz ali do meio, o Antônio, ele é homossexual. E ocorre o seguinte, que ela e ele, os dois moram juntos. Ela e ele vão para um negócio que eu não sei se você conhece,
chamado Santo Daime. Santo Daime, eu fiz uma reportagem uma vez. Santo Daime é o seguinte, é um ritual onde se toma uma espécie de um caldo de uma planta que tem na selva amazônica. Tem em outros lugares. Aqui tem. Você toma aquele caldo ali, né, numa cuia, dança, é um ritual com dança, dança para cá, dança para lá, aí você toma aquilo. E quando você toma aquilo, você fica doidão, porque eu tomei. Você fica, te dá, sabe o que? Vou falar uma bobagem aqui, desculpa. Te dá ânsia de vômito, sabe? Mas você fica, eu tomei, porque eu estava fazendo uma reportagem, e aí eu fui participar. Agora também, depois eu fiquei pensando, se eu tivesse fazendo uma reportagem sobre assassino, eu ia matar alguém ou morrer, depois me arrependi. Mas na hora eu disse, bom, vou ver e tal, não sei o quê. Era uma reportagem sobre fé e cura, como a fé interior pode ajudar a te curar, né? Então, aí eu fui nesse ritual, chama Santo Daime. E aí, eles ficam, dançam todos de branco, tomam aquilo, fica todo mundo doidão, e aí pronto, aí vê coisa, fala, é uma confusão lascada. Eu não gostei, não. Resumo, até porque eu fiquei batendo cabeça na parede um porção de tempo sem entender o que eu estava fazendo. Mas tá bom. Aí, resumo. O que que ocorre? Eles foram pro tal do Santo Daime tomar lá um negócio e sei lá o que faz mais, que eu já não me lembro. Só que Daisy desapareceu. E o namorado voltou como se nada tivesse acontecido. Aí a família dela pergunta, cadê a Daisy? Ele diz, não sei. Como não sabe? Você não foi... Tem nem ideia. Como não tem ideia? Você está ainda no Santo Daime lá? Não tem a menor ideia. Resumo. A polícia começa a investigar e chega à seguinte conclusão. Esse rapaz que está aqui, que é o André, que mora com ele, esse aqui, que é o homossexual, não sei nem por que ele está aqui, porque ele não aparece direito na história. A polícia acredita que ela morreu por uma questão passional. Alguém ficou com ciúme de alguém. O problema é que na história vai aparecer mais uma pessoa, um outro... É muito homem no negócio. Vai aparecer um outro homem, que é o líder da seita Santo Daime no local. A polícia não teve jeito. Já de cara prendeu esse e prendeu o líder da seita. E esse põe no Cidade. A Polícia Civil está ouvindo pela segunda vez todas as pessoas que faziam parte da seita do Santo Daime. Já se passaram 7 meses desde que a funcionária pública Daisy Faria, de 41 anos, desapareceu. Ela foi vista pela última vez nessa chácara, onde o grupo se reunia para tomar o chá de ayahuasca. Os frequentadores do local apenas devolveram o carro dela para a família e a avisaram do sumiço. Muita angústia, muito sofrimento. Eu não sei como expressar o que eu estou sentindo, porque é uma dor muito grande. Depois do desaparecimento, o líder da seita, Cláudio Pereira, me recebeu no Instituto Céu do Patriarca e contou o que aconteceu naquela noite. Ele é um ex-policial militar, afastado do trabalho por causa de um problema na visão. Conhecido como Padrinho, é tratado pelos membros da seita como uma divindade. Segundo ele, Antônio, um engenheiro ambiental que fazia parte do grupo, saiu para levar Daisy em casa. Ela ia ficar para dormir na chácara. Arrumou-se quarto para ela ficar. Dentro dessa oportunidade, ela ficou ali por meia hora. Subitamente, deu-lhe um desejo de ir para casa. Chamei um companheiro para acompanhar. Ela pediu que ele dirigisse o carro dela e colocasse as coisas dela no carro para ela.
Enquanto ele ficou organizando esses detalhes, ela saiu caminhando pelo portão. E quando ele passou pelo portão, ele já não a viu. Uma reconstituição foi feita no local. A perícia encontrou vestígios de sangue na chácara. Daisy tomava remédio para depressão, medicamento forte, controlado. A família acreditava que ela pudesse ter passado mal com o chá do Santo Daime, ter morrido lá no local e as pessoas que estavam com ela terem escondido o corpo. Mas uma outra hipótese surgiu. A de crime passional. Antônio dos Santos, a última pessoa vista com ela, é homossexual e dividia a casa com André. Só que André tinha começado um namoro recente com Daisy, o que pode ter provocado ciúme. Todos eles frequentavam a seita. Nessa conversa pelo celular, o casal combina um encontro. 2 dias depois dessa troca de mensagens, Daisy sumiu. O líder da seita foi preso e insiste em dizer que não sabe o que aconteceu com ela. Antônio foi preso na semana passada em Santa Catarina. Ele colocou a casa dele em Goiânia à venda e foi para a praia, o que foi interpretado pela polícia como uma tentativa de fuga. O delegado decidiu repetir os depoimentos porque encontrou contradições. Além de André, namorado de Daisy, interrogou de novo testemunhas que estavam na chácara no dia que a funcionária pública desapareceu. Tayane confirmou que Antônio, engenheiro ambiental preso em Santa Catarina, foi o último a estar com Daisy e que só voltou no dia seguinte. Ele chegou pela manhã dizendo que ela tinha desaparecido e que não viu ela. Aí a nossa reação é, mas como você não viu? Aí ficamos sem saber o que aconteceu a história. Só o Antônio sabe dizer. Apesar das prisões, o mistério para a família continua. Por enquanto, nem Antônio, nem Cláudio confessaram o crime. E a prova principal de que ela foi morta, o corpo, ainda não foi encontrado. E olha aqui, deixa eu dizer, eu não falei que esse negócio do Santo Daime, esse chá deixar doidão, viu lá, fica todo ali, os caras estavam tomando. Aquilo é duro. Se você quiser participar do nosso Cidade Alerta, falar comigo, conforme o programa tá rolando, você vê aí, ó, é pra cá, né? É assim, né? Ó, Marcelo Rezende .oficial. É o meu Instagram. Você pode entrar, você pode entrar direto ou entrar pelo portal r7.com, o nosso portal aqui da Record, que essa semana eu vou ter um site lá, ó, no r7.com, eu vou ter um site lá onde vou mostrar, inclusive, vou cozinhar para que ninguém acredita que eu cozinho, então dessa vez eu vou cozinhar. Mas se quiser falar sobre o programa, ó, pode entrar lá, né? Marcelo Rezende com Z, .oficial. E aí a gente vai trocando ideia devagarinho. Eu vou voltar no caso aqui, esse caso que tem um monte de homem metido e uma moça morta, eu vou conversar com a nossa linda Silvia, com quem eu não tinha ainda conversado desde que eu voltei de férias. Tudo bem, Silvia? Ô, meu anjo, tudo ótimo. E com você? Que saudade, viu? Eu também tô com saudade sua. E eu gostei de te ver agora, vestida de Papai Noel, mais gordinha. Tá engordando um pouquinho? Tá muito magra, né? Tava demais. Eu segui o seu conselho, comi um pouquinho de rabanada no final de ano. Olha só, já tô até um pouquinho mais cheio, ó. Mas não trocou a roupa, né? De Papai Noel, né? Não. Não gostou, não? Adorei, meu amor. Fiz hoje pra você. Eu adorei, meu anjo, eu adorei. Tá com saudade sua. Você precisa vir aqui nos visitar. Largar isso aí, dizer pro Luciano que você precisa vir aqui, tá? Ah, e pede pra ele que eu vou correndo, viu? Vou de avião, na verdade. Então tá bom, meu amor. Então conta que a história tá mais confusa do que ler livro de trás pra frente.
Tá confusa porque o corpo até agora, Marcelo, não apareceu. E aí a gente tem poucos detalhes mesmo, sabe, sobre a extensão dessa investigação, porque tudo é muito sigiloso. Agora, eu tenho uma informação. O Cláudio Pereira, que é o líder dessa seita, ele vai ser ouvido novamente na próxima semana. Isso porque, Marcelo, o primeiro depoimento dele foi cheinho de contradições. E a polícia percebeu que depois da prisão dele e do Antônio, que você mostrou aí, o outro suspeito, as testemunhas passaram a mudar as versões que foram dadas inicialmente. Por isso, a polícia acredita que essas duas prisões agora foram muito importantes e que eles estariam, sim, coagindo essas pessoas. E para concluir esse inquérito, o delegado vai ouvir, além do Cláudio, outras 3 testemunhas. Legal. Marcelo. Obrigado, meu amor. O anel sumiu ou trocou de anel? Agora arrochou, é uma aliança, viu? Ó, aqui, ó, já cresceu. Nem me falou que ficou noiva. Ficou noiva? Fiquei, fui pedida em casamento na Fontana di Trevi, na Itália. Você acredita? Vai na Fontana da onde? Fontana de quem? De Trevi, é uma fontana bonita. Onde fica? Fontana di Trevi, em Roma, na Itália. Foi uma coisa de filme. Ah, você foi a Roma para ser pedida em casamento? Tive que ir pra lá, porque aqui não rolou, não. Não rolou, não. Aí você vai casar com um italiano? Não, brasileiro. Mas o homem vai casar com um brasileiro? Marcado, viu? Nadinha. E quando é que é o casamento? Quando é que é o casamento? Eu não sei não, tem que perguntar isso pra ele. Ele não falou nadinha. Nada? Acho que ele só quer saber que ai. Escuta, vai na minha, hein? Não, tá apaixonado. Olha, cara, tá parecendo a gata siamesa. Não. Então tá certo. Parabéns, vai desencalhar, né? Tava encalhada há quanto tempo? Vixe, muito tempo, viu? Muitos anos. Ninguém queria. Agora arrumou um. Vamos ver se esse aí vai até o fim. Vai ver se arranca o carro, né? Como é que foi, né? Tão bonito, tá encalhado. Sabe o que é? Sabe por que tá encalhado? Gênio, é geniosa. Por isso que agora arrumou um que faz o que ela quer, tá tudo certo. Então vai firme. Beijo, minha princesa. Tô com saudade de você. Beijo, morrendo de saudade de você também. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Não vai durar muito esse negócio, esse namoro, esquece. É pouco tempo com esse. Daqui a pouco ela não aguenta. Não vai dar ódio, o cara não vai gostar. Já vai tudo de novo, vai encalhar de novo. Pensa no seguinte. Vinha uma moça. A moça vinha andando. Tururu. E ela estava triste. Por quê? Porque ela tinha ido ao cemitério. Lá visitar o túmulo da família. Quando ela está passando, naquele silêncio do cemitério, tá um silêncio o cemitério. E ela tá lá, toda compungida, quieta. Ela escuta assim. Ela olha e não vê ninguém. Ela aí fica sem saber se corre ou se volta. Aí ela olha e ela escuta. Ela, mas que diacho? Mas ela não é mulher de muito medo. Ela parou, olhou, aí ela escutou de novo. Ela disse, mas tem um elefante aqui. E ela foi para um túmulo, que ela achou que o som vinha do túmulo. Quando ela chega perto de um túmulo, ela tá assim, finge que aqui é um túmulo. Ela tá aqui assim. Ela tá, ela tá, quando ela passa assim, ela vai lá de dentro e fala assim, ela dá um salto para trás, aí ela coca, né, besta? Ela disse, o morto falou. O único morto que fala tá aqui, né? É o único que fala, não tem dois, resumo. Ela correu, avisou para todo mundo, veio polícia, ó, mostra a imagem. Veio polícia, tem... Aí, ó, sabe o que aconteceu, tá vendo? O homem tá vivo. Enterraram o homem vivo. Vivo. Eu não sei se ele vai falar o nome dele, mas o que você tá vendo estão tirando o homem vivo de dentro do túmulo. Enterraram o sujeito vivo. Tô te falando que é cada coisa nesse Brasil. Põe no Cidade.
Nossa equipe acompanhou todo o resgate, desde a chegada dos bombeiros até a retirada da vítima ainda com vida. O homem estava muito debilitado e, segundo os militares, também apresentava sinais de espancamento e estava com a roupa rasgada. Qual o seu nome? Fala comigo. Eval? É o corpo de bombeiro que está aqui, Eval. Tudo bem? A dona do jazigo veio ao cemitério como de costume e quando chegou aqui percebeu que o túmulo estava aberto. A mulher chamou os funcionários da administração e eles também notaram que o corpo estava dentro da cova. Imediatamente, tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiros foram acionados. O que chama a atenção é que esse caso aconteceu a poucos metros de uma das maiores comunidades de Campos. A PM isolou a área até que o resgate fosse concluído. No local também foi encontrada uma cartela de remédios, descartada pelos militares. Em um dos muros, era possível identificar a pichação de uma facção criminosa. A vítima foi levada para o Hospital Ferreira Machado. Agora a polícia investiga quem teria cometido o crime. No local, ninguém quis falar sobre o caso, que foi registrado na delegacia do centro.